Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os testes de vida acelerada. Vamos lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez aqui o tema são os testes de vida acelerados, tá? Nos últimos vídeos nós temos desenvolvido aí os assuntos, né, relativos à engenharia de confiabilidade, né, como avaliar a confiabilidade de componentes e produtos, tá? Demos uma olhada na curva da banheira, né, como estimar a probabilidade do tempo de falha, né, a curva de distribuição acumulada, né, dos tempos de falha, a taxa de risco também, né, e finalmente nesse vídeo aqui, né, nós vamos fechar aí o círculo, né, e integrar todos esses conceitos aí, né, em como fazer, né, como utilizar, né, todos esses conceitos que nós vimos aí nos últimos 3 vídeos, tá, para fazer realmente uma análise de confiabilidade aí de um determinado produto, tá. Então vou chavear aqui para a tela, tá bom? Então, como sempre, preparei aqui a sequência de slides, tá? A motivação por trás, né, dos testes de vida acelerados é a seguinte, né? Então, imagine, né, que para testar um produto, para verificar a durabilidade ou a confiabilidade, né, ou a sua vida média, vamos dizer assim, em condições de uso normal pode levar muito tempo, tá? Então, a maioria das empresas, e as companhias, aí, fabricantes de componentes e produtos não tem todo esse tempo disponível para determinar a confiabilidade, tá, dos produtos e componentes que elas fabricam, utilizam aí, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui, ó, por exemplo, né? Então, imaginar que um fabricante de contatos elétricos, né, por exemplo, projeta uma determinada chave para ser utilizada 5 vezes ao dia, tá, durante 365 dias, tá? Ou seja, 1.825 vezes aí ao ano, tá, pessoal? Se você fizer a matemática e a conta, você vai entender que isso aqui significa, né, utilizar uma chave liga e desliga 5 vezes ao dia durante 365 dias, né? Significa que ela vai ser acionada aí, né, 1.825 vezes ao ano, tá? Então, se ela foi projetada para durar 10 anos, tá, ela deve suportar 18.250 ciclos. Tá? Então, se há uma expectativa de que essa chave dure pelo menos 10 anos, tá? Então ela deve suportar aí um liga e desliga 18.250 vezes, tá bom, pessoal? Porém, como verificar se a chave consegue durar esses 18.250 ciclos sem esperar, né, os 10 anos se passarem aí, tá? Então, uma estratégia, né? Existem várias estratégias de teste, tá? As duas mais comuns em testes de vida acelerados são o teste por compressão do tempo, tá? Em que você acaba utilizando o produto mais vezes do que o normalmente utilizado em uso comum, né? De forma que você reduz a vida do componente ou do produto para um tempo de vida muito menor do que ele duraria, né? No nosso exemplo aqui, por exemplo, né? Se você conseguir realizar, né, o liga e desliga da chave aí várias vezes, né, muito mais rapidamente do que 5 vezes apenas ao dia, você acaba acelerando, né, o desgaste, enfim, a vida do componente, né, de forma que você consegue fazer uma estimativa do tempo de vida médio, né, ou da confiabilidade realmente desse componente aí, né. Então, nesse exemplo, por exemplo, né, a gente, em condições de uso normal, né, estima-se que essa chave vai ser ativada aí, né, utilizada 5 vezes ao dia, tá? Mas se a gente conseguir fazer, né, uma atividade de liga e desliga nessa chave, por exemplo, né, em intervalos de 8 segundos, significa que nós vamos conseguir realizar os 18.250 ciclos em apenas 40 horas. Tá? Ou seja, você consegue fazer uma estimativa da vida média do componente, né, que se espera dure 10 anos, em apenas 40 horas, né, cerca de uma semana. Aí. Então, é uma estratégia, né? Essa estratégia tem um nome, tá? Ou redução ou compressão do tempo de vida, tá? Ou redução do tempo desligado também, tá? Então imagina que você deixa, por exemplo, um monitor ligado aí em média 2 horas por dia,
tá? Então o que acaba acontecendo é você reduz o tempo em que ele fica desligado. Então você passa a deixar o monitor ligado 12 horas por dia para testar realmente a confiabilidade e a vida dele. E aí, baseado nesses dados, você extrapola e faz uma estimativa da vida média do componente, tá? Então essa é uma das estratégias dos testes de vida acelerado, tá? A outra é realmente, né, a segunda estratégia seria realmente acelerar, né, a física de desgaste do componente, tá? Então existem maneiras de acelerar a vida do componente, tá? Mas não simplesmente fazendo ciclos de liga e desliga, né? Mas efetivamente submetendo aí os componentes a um estresse maior do que ele realmente é utilizado aí em uso comum, tá? Mas isso é tema para uma outra videoaula aqui. Nós vamos hoje focar nessa estratégia de teste pela redução do tempo, tá? Então, um exemplo, né, um estudo de caso aqui, né, que é justamente esse aí das chaves, tá? Então, essas chaves são projetadas para durar 10 anos, né, considerando 5 ciclos por dia, durante 365 dias, né, que é efetivamente um ano, que totaliza aí 18.250 ciclos, né? Então, foram escolhidos aí 10 espécimes, né, dessa chave aí, e submetidos a um teste de vida, ou seja, ficou ligando e desligando, né, em um dispositivo de testes, tá? Tipicamente esses dispositivos são bancadas, preparadas especificamente para esse tipo de teste, em que um ciclo de liga e desliga é realizado a cada 8 segundos, ou seja, como dito anteriormente, né, é possível fazer, né, exaurir a vida do componente em apenas 48 horas, aí, intensificando o uso do componente mais do que 5 vezes ao dia, né? Então isso faz com que se comprima o tempo aí, né, de utilização. Aliás, se comprima o tempo de vida, né, intensificando a realização do componente, né? Então aqui tem um exemplo, né, dos dados, ó. Então são 10 chaves que foram testadas, né, e foram anotados aqui o número de ciclos exatos, né, em que a chave falhou, tá? Esse tipo de dados aqui, né, nós vamos ver daqui a pouquinho os tipos de censura, mas como eu conheço todos os tempos de falha em que todas as 10 chaves em teste foram em que as chaves falharam, né? Então eu chamo isso aqui do tipo de dados completos, tá? Eu conheço completamente o tempo de falha de todos os espécimes que foram submetidos ao teste de vida acelerado aí, tá bom? Então esses dados aqui você vai encontrar um link aí na descrição do vídeo, tá? Para você reproduzir aí no seu computador, né, essa análise que eu vou fazer agora, né? E a análise da confiabilidade de um produto quando você tem os dados completos dessa forma, né? É feita através do menu de confiabilidade, né, no Minitab, e os outputs, geralmente, né, eles seguem, essa análise ela tem duas etapas básicas, né, vamos chamar assim. A primeira delas é identificar, né, a distribuição amostral dos tempos de falha, tá? Em engenharia de confiabilidade existem algumas distribuições mais utilizadas aí, tá? Aqui tem alguns exemplos, ó, tá? Então a gente chama aqui, né, de exponencial, né, Weibull. Tem a Weibull, nós já temos um vídeo aí no canal, tá? Em breve eu vou colocar outros vídeos aqui explorando um pouquinho mais essas distribuições. Para a distribuição normal também já tem, mas existem outras, ó, a log normal, a gama generalizada, a logística, log logística, máximo valor extremo, né? Então, existem diversas distribuições amostrais que são utilizadas aí, né, em estudos de confiabilidade, tá? A exponencial é um caso interessante, né, chamada de distribuição, a taxa de falha sem memória, né? A taxa de falha se mantém constante. Nós vamos dar uma olhada nessa característica aí nos próximos vídeos, tá? Então existem diferentes distribuições amostrais, tá, para os tempos de falha. Você precisa, como você faz, né, para os dados aí, né, em todas as análises que a gente já fez aqui no canal, né, com distribuição, né, para checar se os dados seguem uma distribuição normal ou não, né. Para os tempos de falha, nós seguimos um procedimento semelhante, tá? Preciso checar qual é a distribuição, né? Sobre que forma estão distribuídos os tempos de falha. E como existem diversas possibilidades, preciso utilizar aqui o software para checar, né, se esses dados aí seguem uma distribuição amostral específica, tá? Então essa é a primeira etapa. Uma vez que eu determinei qual é a distribuição, né, em que os dados estão
se distribuindo aí ao longo do tempo, né, eu passo para a segunda etapa, que é efetivamente, né, determinar, baseado nos parâmetros da distribuição amostral, a probabilidade de falha nos instantes de tempo, a função de sobrevivência e a taxa de falhas, né? Então, nós já vimos aí, né, para cada um desses quadrantes aqui, nós temos um vídeo aí no canal, tá? Os vídeos anteriores aí, tá? Nada mais é do que fazer realmente a análise aí da função de distribuição de probabilidade, né? Determinar a função de sobrevivência e a taxa de falha aí, tá? Dessas chaves aí. Então, eu vou chavear aqui agora para o Minitab, tá? Para mostrar para vocês, tá? Então, como você pode ver aqui, né, eu já tenho os mesmos números aí do slide, eu tenho aqui colocados, né, na worksheet do Minitab, tá? Então vamos primeiramente, né, determinar qual é a distribuição amostral desses dados aqui. Então para isso eu utilizo esse comando aqui, ó, menu stat, confiabilidade e sobrevivência, né? Venho aqui para análise de distribuição com censura à direita, tá? E eu já vou explicar por que censura à direita já, tá? E aí utilizo aqui gráfico de identificação de distribuição, tá? Então vou selecionar aqui a coluna C1, tá? Número de ciclos, aqui em variáveis, tá? E escolher aqui, ó, eu vou especificar 4 distribuições mais comuns aqui, tá, pessoal? Para facilitar aqui o entendimento, ó. Então eu escolho aqui variable, log normal, exponencial ou normal. São as 4 mais comuns aí utilizadas em engenharia de confiabilidade, tá? E vou dar um OK, tá? E o Minitab vai gerar para mim o estudo aí para checar qual dessas 4 distribuições aí melhor, né, se adequa aos dados aí, tá? Então, notando aqui, ó, o coeficiente, né, taxa de qualidade de ajuste, tá? Então você tem aqui a estatística de Anderson-Darling ajustada, né, as 4 distribuições que foram escolhidas, aí você nota que a de maior poder aqui é realmente a Weibull, tá? Então, 0,987% aqui, né, que é o coeficiente de relação aí, a maior delas é Weibull. Então, vamos considerar, né, que essa distribuição aqui segue a distribuição de Weibull. Ó, eu vou maximizar o gráfico aqui na tela para você ver também, tá? Então, nota que os pontos estão muito bem comportados aqui em cima da linha de quantis, né, de percentual esperado, né? Também, log normal, né, não seria uma má escolha, né? Não seria uma má escolha utilizar log normal, e a normal também não, tá, pessoal? Então, mas como aqui no coeficiente de correlação Weibull apresenta um coeficiente maior, já que temos os dados, né? Então, vamos utilizar aqui a distribuição de Weibull, tá? Então, conhecida o tipo de distribuição, né? Vamos fazer agora aqui, né, realmente a análise aqui de confiabilidade dos dados. Então, novamente aqui o menu Stat, confiabilidade e sobrevivência, análise de distribuição com censura à direita, né? E vamos fazer aqui a análise o gráfico de visão geral de distribuição, tá? Então, vou clicar aqui, escolho aqui o número de ciclos, né? A análise paramétrica, né? Determino aqui uma análise paramétrica, porque eu sei a distribuição amostral agora, então escolho aqui a distribuição de Weibull, tá? Tem algumas opções aqui que você pode explorar, por exemplo, se você tem uma coluna, né, os dados foram censurados, né, mas a gente ainda não deu uma olhada nisso, eu vou mostrar isso depois, tá? E aqui nas opções você pode escolher, ó, eu escolhi aqui o método dos mínimos quadrados, tá? Com 10 observações, o método dos mínimos quadrados apresenta uma boa estimativa também, tá? Também é possível utilizar a máxima verossimilhança, tá? A diferença na estimativa dos parâmetros da distribuição, tá? E vamos deixar o default aí, por exemplo, agora, né? E vamos dar um OK aqui. O Minitab vai gerar aqui, ó, a mesma análise que eu coloquei lá e acabei de mostrar para vocês. Eu vou maximizar aqui na tela, ó, tá? Então, baseando, né, nessa distribuição de Weibull, tá? Nós temos lá como referência, né, os 18.250 ciclos, tá? Então, o parâmetro de escala da distribuição Weibull é considerado a vida característica, né, ou vida média aí do componente. Ó. Você nota que está superior, né, tá 19.988, ou seja, eu posso considerar que 63,2% aí da população vai sobreviver, né, a esses dados aí, tá? Então,
Essa aqui é a forma da distribuição, né? A função de distribuição de probabilidade, tá? Dá para dar uma melhoradinha nesses gráficos aqui, tá? Eu não gosto muito de como é o default aqui do Minitab para esses gráficos aqui, né? Alô Minitab aí, dá para dar uma melhorada, ó, tá vendo? Reduzir aqui o eixo, ó, tá? De forma que ele fica realmente tocando ali o ponto, né? Ó, tá? Então, talvez por algum bug aí, né? Mas eu acho que dessa forma aqui representa melhor, ó. Então nota que começa a cair, né? Falando sobre a função de sobrevivência aqui, né? Aqui nesse quadrante aqui é basicamente onde estão distribuídos aqui, né? Os valores dos tempos de falha, tá? Então a curva, né? Isso aqui é uma distribuição Weibull, tá? Então ele mostra que à medida que eu me aproximo dos 20.000 ciclos aqui, ele dispara lá para cima, ó, tá? Quase 20.000, né? 19.988. Ele dispara lá para cima e depois a probabilidade passa a cair de novo, né? Esse aqui é o mesmo ajuste que a gente viu, né? Agora há pouco aí, né? Para determinar qual distribuição a gente usar. Então, ele acaba repetindo aqui o gráfico de percentuais versus quantis, né? Aqui é a função de sobrevivência, né? Ou confiabilidade, né? A função de confiabilidade, né? De sobrevivência dos produtos, das chaves aí. Então nota que com 19.200 ciclos, né? É 100% ainda praticamente, ó. Começa a cair aqui à medida que eu me aproximo dos 19.500, né? Se você parar o mouse aqui em cima da curva, ó, ele vai mostrar uma tabelinha, tá? Com os valores reais aí de quantos por cento, tá? Dos componentes aí vão falhar, né, à medida que você avança no número de ciclos aí, tá? Então nota que quando você tiver com 20.340 ciclos, ó, tá? Só 11% dos componentes é esperado que estejam sobrevivendo aí, né, a esse tempo de uso aí, tá? E aqui à direita, né, a função de taxa de falha, tá? Então nota que à medida que eu me aproximo aqui de 19.500 ciclos, né, a taxa de falha começa a disparar lá para cima até que chega em um valor, né, quase que intolerante aí, né, intolerável. Então, uma maneira de enxergar também o quão distante você está dos 18.250 ciclos é você seleciona, dá um clique com o mouse aqui, seleciona, clica com o botão direito, escolhe a opção adicionar e a linha de referência aqui. Você pode adicionar aqui no eixo X, ó, que é o eixo dos ciclos, né, ou tempo, o valor de 18.250. Tá? Então, ela não vai aparecer porque você precisa ajustar o eixo aqui. Então, você dá duplo clique aqui no eixo também e escolhe o mínimo aqui, sei lá, de 18.100, né, para que a linha apareça aí, tá bom? Você tira aqui o valor automático, né, e escolhe o mínimo de 18.100. A linha vai aparecer. Então isso aqui é o quão distante, né, a maior frequência de probabilidade tá da ocorrência. Esse aqui é o limite esperado. Isso aqui representa os 10 anos de uso da chave, né? Então vou adicionar aqui embaixo também. Clica com o botão esquerdo, depois o direito, tá? Adicionar linha de referência e coloca aqui o valor de 18.250. Tá? Ajusta, dá duplo clique aqui no eixo horizontal. Remove a opção de valor automático e põe 18.100. É um valor muito bom, olha aí, ó. Então nota que a confiabilidade em 18.250 ainda é praticamente 100%, ela vai começar a cair muito aqui na frente. Então significa que os componentes vão sobreviver com folga a esse período de 10 anos aí, tá? E aqui também dá para fazer a mesma coisa, né? Então você adiciona aqui a linha de referência. No eixo X coloca 18.250. Né? E eu estou fazendo isso simplesmente para ilustrar, né? No caso de precisar criar um relatório para reportar esses dados, você consegue adicionar uma linha de referência aqui, né? Que é a sua linha, qual você espera que seus componentes sobrevivam aí, né? Aos 18.250 ciclos. Tá bom, pessoal? Esse aqui, então, é um exemplo, né, de como fazer a análise aí, tá? Do estudo da função sobrevivência aí, né, a taxa de sobrevivência, a taxa de falha e da probabilidade de falha, tá? Quando você tem os dados completos, né, como eu mostrei aqui, dessa forma que eu conheço todos os tempos de falha, tá? Retornando aqui, né, para as observações, né, ó, nós precisamos tomar alguns cuidados, tá? Quando fazemos esses testes de vida, né?
significa que os modos, né, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é que os modos de falha devem ser os mesmos, tá? Muitos produtos complexos, né, eles apresentam diferentes modos de falha, né? Em teste de vida acelerado é o que nós chamamos de modos de falha concorrentes, tá? O produto pode falhar, né, mas ele pode falhar por diferentes modos de falha. Então, são diferentes populações, tá? Você consegue segregar isso aí, colocando uma representação do tipo de falha, né, incluindo uma variável, né, no Minitab, fazendo a análise separadamente, tá? Então é muito provável, por exemplo, que um produto que tenha uma placa de circuito elétrico, por exemplo, e também um sistema mecânico, né, trabalhando concomitantemente, né, pode ser que os modos de falha vão ser diferentes, logicamente, e o tempo de vida, né, do componente vai ser no elo mais fraco, né? Então, se você descobre, por exemplo, que a placa de circuito falha antes do sistema mecânico, então ela é o elo mais fraco, ela vai representar aí o modo de falha, né? Uma boa fonte de informação a respeito de como os produtos e componentes falham é justamente o FEMEA, né? Então, utilizando o FEMEA aí de produto e de processo, você consegue entender e descobrir modos de falha, né, e os seus efeitos aí, tá, para utilizar nos testes de vida acelerados, né? E principalmente, né, que as condições de teste, no caso, né, da estratégia aqui de compressão do tempo, né, ela não deve impor condições de uso mais severas que as de uso em condições normais, tá, pessoal? Então, por exemplo, aí no caso da chave, né, o produto ele foi projetado para trabalhar, por exemplo, a 30 graus Celsius, né? E ele vai ter uma determinada performance baseado na aplicação, por exemplo, de uma tensão de 127 volts, né, a 60 Hz, tá? Corrente aí típica da alimentação nacional aí brasileira, tá? Então, se você submeter a esse componente aí, por exemplo, a tensões e correntes diferentes das quais ele foi projetado, obviamente a vida dele vai encurtar, tá? Isso aí vai ser tema aí de um outro vídeo que a gente vai falar, né, justamente sobre os fatores de aceleração através de outras variáveis aí, né, através da física do componente, tá bom? Então são cuidados que a gente precisa ter aí no momento de executar esses testes de vida acelerados, né? Então, retornando aqui, né, ao tema, né, dos testes de vida, existem basicamente dois tipos de dificuldades, tá, nos testes de vida acelerado. O primeiro deles está relacionado aos dados, tá? Muitas vezes você tem censura nos dados, tá? Você não consegue permanecer com os espécimes em teste por muito tempo. Então, quando o teste atinge um determinado número de ciclos ou um determinado tempo, você acaba encerrando o teste, tá? Também pode acontecer que você não observe falha nenhuma, tá? Se você não tiver os tempos de falha, você não vai conseguir fazer a análise, tá? Então, são dois dos problemas aí, tá? Tão, de certa forma, tão relacionados entre si, né? E esses problemas causam dificuldade, né, prática na hora de planejar, né, os testes de avaliação de confiabilidade e análise dos dados aí, tá? Com relação à censura, né, nós vimos aí agora há pouco no Minitab, né, censura nos dados nada mais é do que você interromper o teste, você acaba censurando a vida do componente ou do produto durante o teste, tá? Então, quando você tem, por exemplo, 10 espécimes em teste, né, como no exemplo, né, que eu acabei de mostrar no Minitab, você consegue esperar até que todas as unidades falhem, tá? Você não tem censura, você tem dados completos para analisar. O que significa dados completos? Que você conhece o tempo exato de falha de todas as 10 unidades aí, tá? Mas pode acontecer também, tá? Que você está testando aí, por exemplo, né? Você não está interessado em saber, né, se o componente sobreviver aos 10 anos ou aos 18.250 ciclos, tá? Pode ser que não seja do interesse aí, né, da organização, do engenheiro saber, né? O importante é saber que ele resistiu aí, né, em média aos 18.250 ciclos, tá? Então, o que acaba acontecendo é você aplica uma censura à direita do eixo de origem, tá? Então, essa linha escura preta aqui representa o tempo zero, né? Todas as unidades de 1 a 10, né, não sofreram nenhum tipo de envelhecimento ou desgaste aí, né? Elas estão originais aí como saem do processo de fabricação.
e são submetidas ao teste. Porém, quando chega aqui em 18.250 ciclos ou tempo, o que for, né, o teste é interrompido, quer a unidade tenha falhado ou não, né? Então aqui a seta significa que o componente ou o produto chegou, né, nesse número de ciclos ou nesse tempo de vida aqui e continuou funcionando, tá? Em alguns casos eles falham antes, ó, que são as linhas vermelhas aqui. Então nesse caso aqui de 10, né, 7 sobreviveram ao teste, né, de vida acelerado e 3 falharam, tá? Então você tem uma censura aqui. Tá? Você não vai conseguir saber, por exemplo, qual o tempo de falha dessas 7 unidades aqui, porque você não as testou até o final de vida ou até um modo de falha acontecer. Tá? Então isso se chama censura à direita. Tá? Existe também a censura arbitrária. Tá? Você submete aí, nesse caso, um exemplo aí, as 10 unidades ao teste, né? E ele não tem um limite de tempo pré-determinado, tá? Para ser testado ou para sobreviver, né? E o teste é encerrado, né? Ou pela ocorrência de uma falha, no caso das linhas vermelhas aqui, ou interrompido arbitrariamente aí, tá? É escolhido aí que seja interrompido o teste pelo engenheiro em um determinado tempo aí, tá? Então esse é o tipo de censura arbitrária. Existem outros tipos de censura e dados, mas foge um pouquinho do escopo para esse vídeo aqui, tá? E um outro problema que você pode enfrentar também, e esse talvez seja o mais grave, né, é que se você submeter as unidades de teste aqui, né, as 10 unidades ao teste, né, e nenhuma falha acontecer, né, isso pode acontecer por dois motivos, né, ou o seu componente realmente é muito robusto, ou você está aplicando uma censura no teste aqui, está encerrando o teste muito antes do necessário, tá? Nesses casos, tá, você não vai ter, né, os números, os dados para fazer análise nenhuma. Você não vai conseguir extrair, né, informação nenhuma, né? Isso é chamado do paradoxo dos testes de vida acelerados, né? Se o seu componente for robusto o suficiente para sobreviver a um teste de vida acelerado e nenhum falhar, né, você não vai ter como estimar a vida dele. Ou seja, você não sabe em que momento, né, sem os tempos de falha, você não tem como estimar o tempo de vida médio aí do componente, né? É um paradoxo aí estatístico. E a solução para esses casos aqui é justamente o emprego, né, de fatores de aceleração, tá? Você abandona a estratégia aí de compressão do tempo e passa a acelerar, né, o envelhecimento do componente através de o uso do componente em temperaturas mais elevadas, né, em umidades mais elevadas, uma maior pressão no momento de uso, né, aplicar uma voltagem ou corrente elétrica maior do que o geralmente aplicado no componente, né. Existem testes de vida com spray, né, salt spray que a gente chama, um spray salinizado aí, com água com sal, né, que a gente chama, e isso acaba envelhecendo, causando corrosão precoce em um tempo menor do que o de uso normal do componente, tá? Então, é uma estratégia, né, que se adota, porém, nós vamos dar uma olhada nisso no próximo vídeo, tá? Então, se você curtiu aí o vídeo, deixa o seu joinha aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para acompanhar os vídeos, tá? Compartilha, comenta aí, deixa suas críticas, sugestões, tá? Os comentários são sempre muito bem-vindos. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Tchau, tchau!